Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o presbítero Robson. Nós estamos estudando esse trimestre, que é a segunda parte do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João. Então, a segunda parte do Evangelho de João. Domingo agora nós vamos estudar, meus amados irmãos, a 12ª lição. Já estamos aí na lição 12, que tem como título Jesus, o grande intercessor e testemunha da verdade. Então convide os seus alunos faltosos, mande mensagens, convide a todos, porque nós estamos aí na 12ª lição, estamos aí nas lições finais, e eu convido já a igreja, para dia 1º de julho, na terça-feira. Nós vamos comemorar 5 anos, 5 anos, glória a Deus, da revista Shekinah. 5 anos da revista Shekinah será comemorada no dia 1º de julho, na sede. Cai numa terça-feira, dia 1º de julho, com a leitura da 14ª lição. Bom, meus amados irmãos, o capítulo 17 é o momento da oração de Jesus, a oração sacerdotal, como é falada, a oração que Jesus intercede por si mesmo, pelos discípulos e pela futura igreja. Bom, então tópico 1, a intercessão sacerdotal de Jesus. Existe uma estrutura teológica no capítulo 17 muito interessante. Existe uma divisão teológica no capítulo 17. Então essa estrutura teológica é dividida em 3 partes, Então vamos estudar aí essa estrutura teológica do capítulo 17. Sem você compreender, se você não compreender essa estrutura teológica, você não vai compreender todo o capítulo 17. Então a estrutura teológica é dividida em 3 partes. Primeira, Jesus ora por si mesmo. Então do versículo 1 ao versículo 5, Jesus ele faz a oração por si mesmo, onde ele levanta os olhos aos céus e diz: Pai, é chegada a hora. Então, é um momento muito importante esse momento, porque em outras passagens bíblicas nós vamos ler que ainda não era chegada a sua hora. Por exemplo, ali no casamento em Caná da Galileia, Jesus ele diz: ainda não é chegada a minha hora, para Maria, sua mãe. Houve um momento que pegaram pedras para apedrejá-lo, E Jesus passa por entre a multidão e ninguém taca uma pedra nele, ninguém consegue apedrejá-lo. E o texto vai dizer, porque ainda não era chegada a sua hora. E após ter ali a ceia, os discípulos cearem com o mestre, houve o lava-pés, Jesus lavou os pés, e houve a ceia, e o traidor ali foi revelado, o traidor Judas, onde recebeu o bocado de pão, molhado no vinho, e ali ele saiu da presença do colégio apostólico ali, dos apóstolos, dos discípulos. Quando Judas sai, Jesus começa ali a conversar com os discípulos e a declarar que aquela era a hora. No capítulo 17 agora, ele faz essa oração e diz: é chegada a minha hora. Então, essa é a primeira parte da estrutura teológica, a oração de Jesus por ele mesmo. E é importante essa oração por ele mesmo, tá? Essa primeira parte do versículo 1 ao 5 é muito importante. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. E a segunda parte da estrutura teológica do capítulo 17, a segunda parte é do versículo 6 ao 19, onde o mestre ele intercede pelos discípulos, por aqueles que iriam dar continuidade aos ensinos, ao querigma, pregação, e a dar continuidade ao evangelho. Então Jesus ele intercede por esses discípulos que o Pai deu a eles, que o Pai deu a ele. Então é importante isso, que Jesus ele declara que o Pai deu esses discípulos a ele, E certa passagem, João ele diz que Jesus amou os discípulos até o fim, Jesus amou os discípulos até o fim e os guardou até o fim.
e que só o filho da perdição se desviou, né? Que seria Judas. Então, meus amados irmãos, a segunda parte da estrutura teológica é do versículo 6 ao 19. Esses discípulos que deveriam ser guardados, né? Que necessitariam ser guardados para que eles dessem prosseguimento. Então, Jesus ora por eles, pela proteção deles. Daqui a pouco também vamos falar mais sobre isso. A terceira parte da estrutura teológica do capítulo 17 é dos versículos 20 ao 26, né? Aonde Jesus ora por aqueles que iriam crer na pregação do Evangelho, por aqueles que dariam ouvido à pregação do Evangelho e iriam crer, que seria a futura igreja. Então Jesus ora pela futura igreja, por aqueles que ouviram os apóstolos, por aqueles que creram na mensagem do Evangelho pelos apóstolos, por aqueles que iriam crer nos pais apostólicos, que eram discípulos dos apóstolos, que vieram logo após os apóstolos. Então Jesus ele orou pela igreja, Jesus orou por nós, para que onde ele está, né, para que onde ele a glorificação que ele recebeu, onde ele está, a igreja também esteja. Então a oração de Jesus pela futura igreja, por aqueles que iriam crer. Então é importante essa estrutura teológica, porque essa sequência até de prioridade, né, é importante. Porque se Jesus não ora por ele mesmo para que o Pai aceitasse o seu sacrifício, né, para que ele mesmo tivesse bom êxito, né? Então, se Jesus não ora por ele mesmo, não teria condições de ele, vamos dizer assim, ser glorificado e à direita de Deus interceder pelos discípulos e pela futura igreja. Então a oração por ele mesmo foi importante, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? E a oração pelos discípulos, que seria a continuidade do evangelho, né? A pregação do evangelho e da futura igreja por aqueles que iriam crer. Bom, muito bem. 1.2, nessa oração que Jesus faz por ele mesmo, essa oração, que essa que é a primeira parte da estrutura teológica, que Jesus faz a oração por ele mesmo, do versículo 1 ao 5, foi importante por quê? Por que Jesus começa orando por ele mesmo? Por que Jesus começa orando por ele mesmo? Por causa da glorificação. Jesus ele pede ao Pai a glorificação, né? E Meyer Pearman, nós citamos aqui Meyer Pearman, que é um teólogo respeitado. Pearman vai dizer que a glorificação que Jesus pede era a aceitação do Pai, aquilo que ele iria fazer, a aceitação do Pai ao sacrifício da cruz. Então a própria glorificação de Jesus seria a cruz, entendeu? Então a glorificação seria a cruz, aquilo que ele iria fazer, o sacrifício que ele iria apresentar na cruz. Então ele pede que o Pai aceite essa glorificação, segundo Meyer Pearman. Meyer Pearman vai dizer que a glorificação era a caminhada dele à cruz e o pedido de aceitação ao Pai a esse sacrifício. Não somente, Meyer Pearman vai dizer, não somente a aceitação ao sacrifício, mas também a própria ressurreição, porque a ressurreição seria o resultado da aceitação. Então, se houve a aceitação do Pai ao sacrifício da cruz, se ele aspirou aquele sacrifício perfeito, então o resultado seria a ressurreição. Então, Meyer Pearman vai dizer que a oração de Jesus foi pela a glorificação dele ao que ele iria apresentar na cruz, né? E o resultado seria a ressurreição. Então foi importante, meus amados irmãos, foi importante Jesus orar por ele mesmo para que o Pai aceitasse o sacrifício dele. Então veja, meus amados irmãos, que a glorificação vinha pela cruz, tá? A glorificação vinha pelo sofrimento. Então Isaías ele profetiza o seguinte, que o Pai agradou moê-lo
o Pai agradou moê-lo, ou seja, torturá-lo. O Pai agradou moê-lo e fazendo enfermar para que ele visse a sua posteridade. Ou seja, o próprio Pai, Meyer Perman vai dizer que o próprio Pai também seria glorificado com o sacrifício de Jesus. Então, o sacrifício, o sofrimento dele foi necessário para que também o Pai fosse glorificado. Então, essa oração de Jesus por ele mesmo seria o chancelar, o Pai, o chancelar do Pai, a legitimidade do Pai ali, né, a legitimidade do sacrifício, o Pai aceitando, vindo após o evento da ressurreição. Então Jesus ele pede para que isso acontecesse, né, que a mesma glória também que ele tinha lá com o Pai, ele viria também receber essa mesma glória, né, assentando à direita do Pai. Então, esse era o momento de ele percorrer a via crucis, né, a via dolorosa. Esse era o momento, ele diz, é chegada a hora. E nós citamos aqui Hernandes Dias Lopes. Lopes vai dizer, Lopes que é um teólogo respeitado, um teólogo brasileiro respeitado, pastor. Lopes vai dizer que esse momento que Jesus fala, que essa hora que ele fala é chegada a hora, já estava na agenda de Deus. Esse evento já estava traçado na agenda de Deus na eternidade. Então não foi algo que aconteceu de uma hora para outra. Então Lopes vai dizer que essa hora, esse momento, é chegada a hora, já estava na agenda de Deus. Deus já tinha um plano de salvação, né? Desde lá, quando ele falou para Abraão, não estenda a mão sobre o menino, e já tinha um cordeiro ali, ou seja, era o próprio Deus que iria apresentar o próprio filho, né? Seria o cordeiro. Então, a oração de Jesus por ele mesmo foi pedindo ao Pai o chancelar dele, a legitimação dele, né? Que seria a glorificação pela cruz. Né? Então, a glorificação veio pela cruz, pelo sofrimento. Então, Meyer Perman vai dizer isso, né? Nós citamos Meyer Perman vai dizer isso, que Jesus pede a glorificação para que o Pai legitimasse o sacrifício dele, a glorificação dele, né, na cruz, legitimasse essa glorificação vindo após a ressurreição. Então, meus amados irmãos, sem isso não haveria sucesso para os discípulos. Então, olha como a sequência na oração, a sequência de prioridade, olha como a sequência de prioridade é importante. Jesus ora por ele mesmo para que a glorificação fosse aceita pelo Pai, ou o Pai o glorificasse, e essa glorificação viria pela cruz, vindo após a ressurreição. Então Jesus ora por ele mesmo, para que depois que ele fosse glorificado, ele pudesse interceder junto ao Pai pelos discípulos e pela futura igreja. Então, por isso que o apóstolo João, ao escrever aqui, ele coloca essa sequência aqui, ele escreve essa sequência, né? Jesus orando por ele mesmo, para que o Pai o glorificasse, para que o Pai chancelasse o sacrifício vindo após a ressurreição, e o Pai também seria glorificado com a glorificação do Filho, com aquilo que o Filho faz. O Pai também seria glorificado através de nações, de multidões de pessoas aceitando a Jesus. Então, o Pai também seria glorificado. Então, Jesus orando por ele mesmo é uma garantia, a glorificação de Jesus, a chancela do Pai, a legitimidade que o Pai dá ao sacrifício foi importante para a continuidade do ministério, porque aí sim, o Filho sendo glorificado, aquele sacrifício tendo
legitimidade, aquele sacrifício tendo legitimidade, a glorificação do Filho, vindo após a ressurreição, daria todo o poder, daria todas as condições dos discípulos prosseguirem, né? Daria toda a condição, teria conteúdo, teria legitimidade para que eles pregassem a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Então, por isso, Jesus ora por si mesmo, para que ele fosse glorificado, e com isso também o Pai seria também glorificado. E a glorificação viria pelo sofrimento. A glorificação viria pela cruz. Então, Jesus pede a aceitação do Pai com relação a isso. Mayur-Pirma vai comentar, nós citamos Mayur-Pirma. No ponto 3, nós falamos aí a respeito de que Jesus faz a oração pelos discípulos, que é a segunda parte da estrutura teológica, que a segunda parte é do versículo 6 ao 19, como nós falamos. Jesus ora pelos discípulos. O porquê? Jesus ora pelos discípulos para que o Pai guardasse, protegesse esses discípulos, porque seriam eles que seriam porta-vozes, seriam eles que seriam os arautos, né, do Evangelho. Então, a oração de Jesus pelos discípulos é para que eles viessem dar continuidade. Então, Jesus ora pelos discípulos para que o Pai, né, para que Deus protegesse esses discípulos. Porque Jesus, dentro da sua presciência, Jesus, dentro da sua onisciência, Jesus já estava prevendo as perseguições. Jesus já estava vendo que os discípulos enfrentariam muitas lutas, muitas perseguições. Então, a oração de Jesus pelos discípulos é para que houvesse proteção, para que Deus guardasse esses discípulos, para que Deus levasse esses discípulos a ter bom êxito. Então, a oração pelos discípulos foi isso, essa segunda parte da estrutura teológica. Sem essa proteção de Deus, não teria como o evangelho ter sucesso. Então nós vamos ver que os apóstolos foram tendo bom êxito. Os apóstolos, mesmo eles sendo presos, depois foram soltos, eles foram tendo bom êxito. Por quê? Porque Deus estava com eles. A mão de Deus estava com eles. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que a oração de Jesus pelos discípulos foi importante para que o evangelho, para que o ministério de Jesus desse continuidade, né? Então, nós, no 1.3, falamos sobre isso, que eles receberam a vida eterna, né? Algo que é a vida eterna, algo que é desfrutado já aqui na terra. Então, eles receberam a vida eterna, eles receberam o nome, como Jesus, ele fala, né? Ele fala aqui, Jesus, ele cita que foi revelado a eles o nome, né? Aí nós citamos Raymond Brown vai dizer que Jesus carregava esse nome, o nome que foi revelado aos discípulos foi o próprio eu sou, né? Indiretamente aí se referindo ao próprio tetragrama, ao próprio nome de Yahvé. Então quando Jesus falava eu sou, né? Eu sou, ali ele estava também dentro de um conceito teológico, dizendo que ele é divino, né? Ele é divino, ele é o próprio Deus, né? Ele é Deus. Então, em vários momentos, Jesus ele usa esse termo eu sou, né? Tanto é que os discípulos, tanto é que os soldados, quando foram prender Jesus no jardim de Getsêmani, os soldados eles perguntaram, né? Eles estavam procurando Jesus. E Jesus fala: quem vocês procurais? Jesus de Nazaré. Responderam. E Jesus respondeu aos soldados: eu sou. Ou seja, sou eu. E ali os soldados recuam
e caem por terra, de joelhos. Os soldados caem de joelhos por terra, pela pronúncia do eu sou, ou sou eu, né? Então, Jesus, certa vez, ele fala que Jesus revelou o nome. Jesus revelou o nome do Pai aos discípulos. Então, os discípulos tinham vida eterna, receberam vida eterna, e os discípulos receberam o nome, né? Então, Raymond Brown vai dizer que esse nome, Jesus, ele carregava em si, né? Esse nome, dado entre todos os nomes, já estava ali, que era o próprio Jesus. Ele carregava o nome de Deus, ele era o próprio nome de Deus. Então, Raymond Brown vai dizer que a atitude de Jesus dizer eu sou estava significando a própria divindade dele, né? E que Jesus ali era o próprio nome que tinha todo o poder, né? Diferente do conceito de Paulo, que Paulo vai dizer que Jesus recebeu um nome acima de todo nome, mas logo após a sua ressurreição. Mas não, João está dizendo que o próprio palmilhar, Jesus palmilhando na terra, andando na terra, já estava levando esse nome poderoso, né? Ele era o próprio nome. Então, por isso que ele dizia eu sou. E esse eu sou que ele falava tipificava, né, dentro de um conceito teológico, a própria divindade dele. Assim como Deus falou para Moisés, diga para Faraó que eu sou, te enviou. Então, Jesus ele é o próprio Logos encarnado. Jesus é o próprio Deus encarnado. Então, é interessante esse comentário de Raymond Brown com relação ao nome que foi revelado aos discípulos, que era a própria divindade, né? A própria divindade. Então, meus amados irmãos, aí tem a terceira parte da estrutura teológica, que a terceira parte é a oração de Jesus por aqueles que iriam crer. Então, todos aqueles que iriam crer, Jesus ora por essas pessoas também, para que Deus guardasse e que Deus glorificasse também a futura igreja, que onde ele tivesse, essas pessoas também viessem a estar, né? Estariam também. Então, Jesus pede para que a igreja futura fosse glorificada e tivesse no mesmo lugar que ele, ou seja, na glorificação. Então, é por isso que nós cremos também que nós seremos glorificados, né? Então, nós passamos aí a parte dentro da caminhada da salvação, regeneração, justificação, fomos justificados, fomos regenerados, estamos na santificação, andando dia após dia, a santificação progressiva até alcançar a glorificação. Então, essa oração de Jesus pela futura igreja, por aqueles que iriam crer, seriam também para que eles fossem glorificados. Bom, o tópico 2, meus amados irmãos, o tópico 2 já entra dentro ali da prisão de Jesus, Jesus ali no Getsemane, onde é enviada uma corte, é enviado vários soldados armados para prender Jesus, e ali eles procuram Jesus, da qual eu citei. Jesus ele declara, eu sou eu, e os soldados caem de joelhos, né? Algo até interessante, intrigante, mas por causa do poder, então por causa do controle que Jesus tem da situação, não é porque os soldados estavam dispostos a prender que iriam prender. Então Jesus tem o controle. Ele entrega a vida dele a hora que ele quer, no momento que ele quer, a quem quer. Então Jesus ele demonstra ali que ele controla a própria vida. Ele controla o próprio destino. Então não são soldados que vão prendê-los por bem próprio, por querer próprio, mas é ele que se entrega, né? Então por isso que eles caem de joelho quando Jesus fala eu sou, ou sou eu, diante do poder majestático desse nome, divino desse nome. E pelo controle que Jesus tem da situação. Jesus controla a situação. Certa vez ele diz, eu dou a minha vida,
eu tomo, eu dou a hora que eu quero. Então, o controle que Jesus tem do seu próprio destino fez com que ele naquele momento, ele se entregasse. Ele se entregou. Então, nessa passagem da prisão dele no Getsêmani, ele se entregou e colocou as condições para essa entrega. Interessante isso, né? Como que um preso que foi condenado já previamente, né? Que já foi ali pelo Sinédrio já condenado previamente, como que um preso ele coloca suas condições para ser preso, né? E as condições é que liberassem os discípulos. Não, vocês querem a mim, eu estou me entregando, mas deixa eles irem. Deixa os discípulos irem embora. Isso até Jesus fez isso para que garantisse também que os discípulos fossem guardados, né? E desse prosseguimento ao ministério, à pregação do evangelho. Então Jesus estava ali guardando os discípulos, salvaguardando os discípulos dessa prisão. Então Jesus impõe condições. Então você vê o controle, meus amados irmãos. Você vê o controle que Jesus tem da situação. Você pode passar o que passar. Você pode estar enfrentando diversidade, mas Jesus tem um controle de tudo. Jesus tem um controle de tudo. Não pense que Jesus perdeu o controle. Ele tem um controle de tudo, e isso é demonstrado no jardim do Getsêmani, quando vão prendê-lo. Tanto é que Pedro tenta defendê-lo, nós comentamos nesse tópico. Pedro tenta defendê-lo sacando de uma espada, corta a orelha do soldado Malco, e Jesus fala: não, Pedro, não beberei eu o cálice do meu pai. Então Jesus ele queria que aquilo ali acontecesse, ele estava disposto a ser o Cordeiro de Deus. Ele era o Cordeiro de Deus, ele estava disposto a cumprir essa missão. Então Jesus demonstra para Pedro que ele estava no controle, que ele estava no controle da situação. Então ali era o verbo divino, era o Logos encarnado que estava ali. Ele disse: se eu quiser, eu peço a Deus, eu peço ao Pai legiões de anjos para me guardar, mas não é isso que eu quero. Então Jesus demonstra ali o total controle. E logo após, Jesus é preso nessa situação e levado até ao interrogatório, né? E ali, né, dentro do interrogatório, houve vários momentos, mas Pedro ele é questionado se ele era discípulo. Pedro ele é reconhecido, né, por algumas pessoas como discípulo. Você não é aquele discípulo de Jesus? E aonde ele nega, né? Ele não sou eu. É interessante porque nós estamos comentando sobre o testemunho, o verdadeiro testemunho de Jesus. Jesus ele vai testemunhar diante das autoridades religiosas que ele é o Cristo, que ele é o Messias. E Jesus vai testemunhar diante do tribunal, diante do questionário, diante ali da autoridade romana, que ele é um rei que prega a verdade. O reino dele não é deste mundo, mas ele é um rei que prega a verdade. Todos aqueles que ouvem a verdade ouvem a sua voz. Então Jesus dá testemunho da verdade. Ele testemunha, ele não titubeia, ele não hesita diante das autoridades, tanto religiosa quanto romana. Ele não hesita. E nós vamos ver, né, João ele coloca aí a hesitação, a negação de Pedro. Então é um contraponto, né? A negação de Pedro com o testemunho verdadeiro de Jesus. Ou seja, uma falha humana, aquilo que é humano, com a perfeição do testemunho de Jesus. Então é interessante isso, que João coloca no meio ali, antes do testemunho das autoridades ali, né, e durante a negação de Pedro. Bom, no tópico 3, meus amados irmãos, aí nós já comentando o capítulo, né, já estamos comentando o capítulo 18. No tópico 3, Jesus ele vai diante das autoridades religiosas. Que um dos combates uma das perseguições
a Jesus não foi uma perseguição romana, tá? A primeira perseguição ao cristianismo foi perseguições religiosas, perseguições judaizantes. Então, depois que os romanos vão perseguir os cristãos. Mas no caso aqui, Jesus foi a questão religiosa. Primeiro ele foi ao Sinédrio, primeiro ele foi até às autoridades religiosas, aos fariseus, né? Ao Sinédrio ali, composto de fariseus, saduceus, e diante das autoridades religiosas, ele ali também deu testemunho da verdade. Então nós vamos ver que a primeira perseguição foi religiosa. Foi os judeus que perseguiram o cristianismo, né? Primeiro Jesus, depois perseguiu os apóstolos e logo, bem logo depois, veio a perseguição do Império Romano. Então, no início, os judeus perseguiam os cristãos e os romanos defendiam, julgavam, né? E logo após, isso daí veio com Nero, né? No ano 64, 60, na década de 60, ano 64, ali onde houve o incêndio de Roma, aí veio a perseguição aos cristãos mesmo, aí aonde foi de fato legitimada a perseguição aos cristãos pelo Império Romano, tá? Mas no início a perseguição era religiosa pelos judeus. E ali Jesus foi julgado, Jesus foi interrogado, primeiro houve um interrogatório, e nós vamos, diante desse interrogatório, Lopes explica, Hernandes Dias Lopes, como eu falei, um teólogo brasileiro, pastor conceituado, Hernandes Dias Lopes vai dizer que aquele julgamento, aquele interrogatório religioso foi ilegal, tá? Foi ilegal, por quê? Porque várias normas foram quebradas. Primeiro, por causa do horário, o horário do interrogatório. E a lei do Sinédrio impedia que os prisioneiros fossem interrogados à noite, né? E também por causa da questão de festas. O interrogatório deveria ser executado, deveria ser realizado diante de festas, né? Diante de festas aí. Então houve ali uma ilegalidade de interrogatório, Jesus sendo interrogado à noite, Jesus sendo interrogado diante de festas e testemunhas. O condenado, o réu, deveria ter 2 testemunhas, né? E ali não tinha nenhuma testemunha, pelo contrário, tinha acusadores e a testemunha de Jesus eram falsas, né? Então, uma ilegalidade, o interrogatório diante das autoridades, uma ilegalidade, tá? Para você ver. Então Jesus, mesmo assim, Jesus ele dá testemunho, mesmo sendo ilegal aquilo ali, Jesus ele foi firme, Jesus ele e perguntaram a ele, Jesus ele fala, eu falei abertamente, não falei nada em oculto. Ou seja, como isso aqui está sendo em oculto. Esse interrogatório aqui está sendo ilegal, tá sendo ocultamente, mas eu falei abertamente. Jesus ele e perguntaram a ele: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo? E ele diz: Eu sou, né? Eu sou. Então, essa confissão, esse testemunho de Jesus diante das autoridades religiosas foi uma blasfêmia, uma blasfêmia, algo que eles não aceitavam jamais. Mas Jesus sabia de todas as consequências. Jesus sabia de todas as consequências naquela afirmação, naquele testemunho dele, né? Então, como nós falamos, enquanto Pedro dá um testemunho falso, né, ou não dá testemunho nenhum, enquanto Pedro dá uma negativa, Jesus ele testemunha a verdade, sabendo que essa verdade traria consequências, né? Mas ele estava disposto, era isso mesmo. Então, o testemunho diante das autoridades, o testemunho diante das pressões religiosas, foi um testemunho que ele era o Cristo, o Messias.
E isso o escandalizou, tanto é que o sumo sacerdote rasga sua veste, coisa que não poderia acontecer, né? Algo que o sumo sacerdote não poderia rasgar suas vestes, né? Mas ele rasga suas vestes protestando ou não aceitando como fosse uma coisa ali, algo impugnável. Então, Jesus ele vai diante das autoridades, então ele está disposto a ir até o fim. Ele está disposto a assumir o seu testemunho que ele é o Cristo, é o Filho de Deus, o Logos encarnado. E logo após, no 3.2, né, para terminar, o testemunho diante das autoridades. Então, eles levam Jesus até as autoridades, né, a autoridade romana, no caso ali Pilatos. Por quê? Porque eles não poderiam condenar Jesus à morte. Não poderiam condenar legitimamente Jesus à morte. Tá? E quem poderia condenar alguém à morte dentro de um julgamento era Roma, era o Império Romano. E o representante romano era ali Pilatos, né? Então eles queriam levar Jesus para condenar Jesus, para matar Jesus. E levam Jesus até Pilatos nessas acusações, né? Sendo que Pilatos, se fosse acusações somente religiosas, com blasfêmia à Torá, com blasfêmia às leis judaicas, Pilatos ia mandar eles resolverem. Não, resolve isso daí. Sendo que eles trazem mais acusações contra Jesus diante de Pilatos, que ele se declarava rei, que ele impedia as pessoas de pagar impostos a César, né? Então, aí a acusação se voltou, aí as acusações tinham relação mais agora com o Império Romano. Então, ele se declara rei, ele deixa de pagar, ele impede pagar impostos, uma coisa assim, ele é um revolucionário, aí já tinha teor político. Então, veja, meus amados irmãos, que não somente foi acusações religiosas, mas eles foram numa estratégia pertinaz, numa estratégia perniciosa, levar acusações políticas. Então, Jesus também ele é condenado por questões políticas, ok? Então, mas ele, diante de Pilatos, ele dá o testemunho da verdade quando Pilatos pergunta para ele se ele era um rei. Jesus ele declara: eu sou, o meu reino não é deste mundo, né? Vamos dizer assim, para alívio de Pilatos, mas ele declara: o meu reino não é deste mundo. Mas ele diz: olha, eu sou rei, para isso eu nasci. Eu nasci para isso. Mas o meu reino não é deste mundo. Que se fosse meus seguidores, meus súditos não impediriam que eu fosse preso. Então Pilatos, mas você então você é um rei. Aí Jesus fala: eu sou um rei. E um rei que proclama a verdade. E todos aqueles que ouvem a verdade, ouvem a minha voz. Então ali ele afirma, ele dá testemunho, né? Ele não titubeia, ele não hesita, né? Mas ele declara que ele nasceu para esse fim. Ele nasceu, que ele era um rei, sim. Que o reino dele não era deste mundo, mas que ele era um rei. Então, meus amados irmãos, nós vamos ver que essa lição que tem como título Jesus, o grande intercessor, capítulo 17, ele é um grande intercessor. Ele intercede por si mesmo, pelos discípulos e pela futura igreja. O grande intercessor e testemunha da verdade. Ele é testemunha da verdade. Ele dá testemunho diante das autoridades religiosas, sabendo de todas as consequências. Ele recebe bofetada na cara, recebe tapa no rosto, cuspe, uma cusparada, cospe no rosto dele. Ele sabe todas as consequências quando ele fala que ele era o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E sabe das consequências também diante do tribunal romano, quando ele declara ser ele
rei, né? Tanto é que Pilatos, lá na placa, coloca lá Jesus Nazareno, rei dos judeus, né? Jesus Nazareno Rex Iudaios, ou seja, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aquele INRI, né? O pessoal fala INRI. INRI quer dizer Jesus Nazareno Rex Iudaios. Então, Pilatos coloca Jesus Nazareno, rei dos judeus. Aonde falaram os fariseus, falaram, não coloca rei dos judeus, mas coloca que ele diz que é rei dos judeus. Aí Pilatos diz, o que eu escrevi, escrevi. Então ficou aquilo ali, Jesus Nazareno Rex Iudaio, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então ele é testemunho da verdade. A verdade, às vezes, causa sofrimento, né? O testemunho verdadeiro tem consequências, né? E Jesus, ele estava disposto a ir para a cruz, porque a única forma de ele ser glorificado, a única forma de vir a glorificação era através da cruz do sofrimento. A única forma de o Pai ser glorificado era também através da cruz. Então, era uma glorificação. A cruz foi uma glorificação. A cruz foi a glorificação com chancelar a legitimação do Pai. Então, meus amados irmãos, que Deus abençoe os professores, que Deus abençoe todos os irmãos, em nome de Jesus. É uma lição que não tem dificuldade, mas demanda que os irmãos estudem um pouco. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Dia 1º de julho, estamos nessa festividade de 5 anos da revista Nação Shekinah. Dia 1º de julho, com a leitura da 14ª lição. Ali convido todos os irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos da Bahia, os irmãos de Teresópolis, os irmãos de Magé. Deus abençoe a todos os irmãos aqui de Guapimirim, em nome de Jesus.